Olá, queridos alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Estou de volta, eu aqui, professora Carla, essa semana para tratarmos de um novo tema, que é a formação do Estado Nacional Moderno na Europa, tá certo? Então vamos lá. Bem, pessoal, é o seguinte, na Europa medieval, né, vamos pensar no período medieval, que é um período anterior a esse que nós vamos entrar, que é a Idade Moderna. O sistema político, econômico e social, todo ele dificultava muito o comércio. Por quê? Porque eram vários feudos, era uma região rural, né, grandes extensões de terras com um único dono, e geralmente lá dentro eles tinham as próprias normas e a própria forma de fazer comércio. Porque do mesmo jeito que alguns feudos tinham moeda, outros faziam escambo, por exemplo, que é a troca de produtos, né? É um comércio na base da troca. Então, era tudo muito fechado só dentro do feudo. Então, dificultava muito o comércio. Todo o sistema, a organização dos feudos dificultava muito, né? Então, com o renascimento comercial, vai surgir uma aliança entre a burguesia e o rei. Ou seja, o que aconteceu? Lá para o século XIII, né, no final aí da Idade Média, começaram a ressurgir as cidades, né? Porque era tudo basicamente campo, tudo feudo, né? E as cidades começam a ressurgir, que essas pequenas cidades, esses pequenos núcleos urbanos, eles eram chamados de burgos. E junto com esses burgos nasceu uma nova classe social, essa classe social que passou a comandar o comércio nesses burgos, né? Essa classe social, então, seria a burguesia, já dona do dinheiro, né? Então, a burguesia liga logo a dinheiro, a capital, né? E o rei, que continuou existindo durante toda a Idade Média, né? Mas muitas vezes ele mandava só no seu próprio feudo, começou a fazer alianças, né? Com a burguesia. Isso teve uma consequência, que foi o que? A centralização do poder nas mãos do rei, né? E gradualmente, conforme o rei foi ganhando poder, foi desaparecendo a servidão, que eram servos, né, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais, vai desaparecendo, porque aí vai surgindo a mão de obra assalariada e os feudos em si vão desaparecendo. Por quê? Porque o que acontecia? O rei, como eu falei para vocês, ele muitas vezes ele era dono e ele tinha poder apenas no feudo dele. Mas com essa aliança com a burguesia, né, com o aumento de lucro e tudo mais, ele passou a ter força sobre outros territórios e vastos territórios, tá? Então o que aconteceu? Os reis, eles foram conquistando, além de ter o seu feudo, foi conquistando outros e foi unindo reinos e formando aí os estados modernos, né? Que a gente pode dizer também, né, que então a união aí desses feudos, né, dos interesses dos comerciantes também junto, né, deu origem então às monarquias nacionais modernas, né? Monarquia porque todas elas são governadas por reis, né, nacionais, porque são nações que vão surgindo, né, e moderno porque é ali na Idade Moderna, né, já acabou a Idade Média e estamos na Idade Moderna, muito bem. Então esse processo de centralização política nas mãos do rei, o que seria isso? O rei governando absoluto, tá? Então ele era a própria personificação do Estado, respeitado até como um deus, tá, gente? Então esse processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo então da formação desses estados modernos na Europa, né? E os estados modernos, os primeiros, o primeiro mesmo a se formar foi Portugal, né? E tem os demais também que são aí os primeiros e mais importantes estados modernos que surgiram: Portugal, Espanha, a Inglaterra, que não está inclusa no texto, mas
eu estou incluindo aqui porque também ela é muito importante, e a França, tá? São os 4 primeiros estados modernos que surgem lá na Europa, certo? Então, as mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. E muito diferente, né, gente? Porque lá no período da Idade Média era tudo campo, né? Quem mandava era o senhor feudal. Quem era o rico naquela época era quem tinha dinheiro? Não, era quem tinha terra, né? E toda a produção, toda a riqueza vinha da terra, o sustento vinha da terra. E todos trabalhavam na terra, que eram os servos, né? Que não davam o nome de escravo, mas viviam como como uma escravidão mesmo, né? Era, chamava servidão, porque na verdade ficava ligado ao senhor feudal para o resto da vida e todas as futuras gerações, né? Porque morava na terra do senhor feudal, porque se alimentava do que era produzido na terra do senhor feudal, e por isso eles ficavam a vida inteira devendo ao senhor feudal e trabalhavam nessa terra, pelo menos tinham onde ficar. Então era assim que funcionava. Isso tudo vai desaparecer, porque surgindo o mundo moderno, surge forte de novo a figura do rei. O comércio ressurge junto com as cidades, aparecem as profissões remuneradas, como os artesãos das cidades, né? Enfim, então é um outro momento. Todo o poder está nas mãos do rei. O rei passa a cobrar impostos, por exemplo, do povo, explorar o povo, né? E ele passa a ter poder absoluto. Ele manda e desmanda, certo? Então, a formação do Estado Nacional moderno representou uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real. Ou seja, essa formação desses países, agora o país com a sua com as suas fronteiras, né? Com a sua moeda definida, com o comércio estabelecido, né? Inclusive comércio internacional com outros países europeus. Tudo isso serviu para fortalecer a figura do rei, né? Porque era tudo comandado pelo rei, tá? Por exemplo, no caso do rei francês Luís XIV, ele simbolizou tudo em uma frase, né? Em que ele dizia: Estado sou eu. Ele era o dono da situação, certo? Então ele tinha todo o poder na sua mão, que é chamado de absolutismo. Na verdade, é chamado de absolutismo monárquico. Absolutismo de poder absoluto, monárquico de rei, monarca, né? Então, poder absoluto do rei, tá certo? É assim que surge o poder absoluto do rei. Muito bem, vamos para a atividade. Primeira atividade do roteiro, tá? Então, de acordo com o texto, assinale a alternativa que não corresponde à centralização do poder. Tem uma dessas que não tem nada a ver com a centralização de poder nas mãos do rei, tá? A. Fortalecimento da servidão, ou seja, os servos fortalecidos, continuando a existir, né? A existir. B. Renascimento comercial, o comércio que ressurge nas pequenas cidades. C. Ampliação do poder real, ou seja, o rei cada vez mais forte, mais poderoso, mais absoluto. D. Fortalecimento da burguesia, a burguesia ganhando cada vez mais dinheiro, ganhando poder, enfim. Qual dessas não tem nada a ver com essa centralização de poder, com o surgimento do absolutismo monárquico, dos estados modernos, né? Qual dessas não tem nada a ver? 2. A centralização do poder e o gradual desaparecimento da servidão e do sistema feudal ocorreu devido a uma aliança entre, né? Então, o surgimento aí dos estados modernos, o fortalecimento do poder do rei, aconteceu por conta de qual aliança? A. Os burgueses e servos descentralizando a política? B. Os burgueses e o rei? C. Os servos e o rei? Ou D. Os servos e o sistema feudal? Qual foi a aliança aí que fortaleceu o poder do rei, que acabou dando origem, então, aos estados modernos e fazendo desaparecer o sistema feudal, o sistema de servidão? Qual desses é o correto? Assinale aí, ok? Muito bem, aqui embaixo temos um endereço no YouTube, é uma videoaula que fala sobre o tema dos estados nacionais modernos. Vale a pena assistir, porque só acrescenta no conhecimento, ok?
vamos para a atividade que eu preparei para vocês, que é a atividade complementar. Muito bem. Aqui nós temos uma charge, né? Observe bem, né? Quem é que está aí sentadinho, né? Muitos sacos de dinheiro, pessoas aí, né? Podem ver aí servindo do quê? Dá uma olhadinha, vejam bem o que tem na imagem, tá? Para a gente poder fazer uma interpretação correta sobre o rei, tá certo? Então, a charge é de Mauro Souza, que satiriza o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico é o poder absoluto do rei, certo? É uma charge de 2014. Então, vamos lá. A charge quer nos dizer, opção A, que o rei absolutista era democrático e atendia à necessidade de seu povo, atendia tudo que o povo precisava. B, que o rei absolutista abusava do poder, explorando seu povo, que o enriquecia com seu trabalho recolhendo impostos. Ou seja, o rei abusava do povo, explorava o povo, cobrando impostos, retirando dinheiro que era o fruto do trabalho dessas pessoas, do povo, né? É essa? C, que o rei absolutista era totalmente popular e sempre estava nos braços do povo. Veja bem a imagem se é isso. D, que o rei absolutista governava de forma generosa, distribuindo renda para o povo, distribuía dinheiro para o povo. Olhe bem a charge para você fazer a interpretação correta do que ela quer nos dizer, ok? Vamos para a próxima. Leia o texto abaixo. Não há poder sem a vontade de Deus. Todo governo, seja qual for a sua origem, justo ou injusto, pacífico ou violento, é legítimo. Todo depositário da autoridade, seja qual for, é sagrado. Revoltar-se contra ele é cometer um sacrilégio. Quer dizer, se voltar contra um rei que foi colocado lá por vontade de Deus é um sacrilégio, né? O trono não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Sedição significa perturbação da ordem pública, tá? Esse texto é de Jacques Rousseau, Política tirada da Sagrada Escritura, tá certo? Bom, ao lermos o texto ao lado, podemos perceber que o autor compara os reis a, opção A, servos, compara ele à opção B, aos nobres, compara os reis à opção C, a Deus, ou compara a opção D, burguês. Com quem que o autor compara os reis? E coloque aí a opção correta, ok? Então, essa é a atividade da semana. Não esqueçam de enviar a atividade por e-mail, certo? Para o Gmail da sua sala e manda tudo no mesmo, tá? Tanto do roteiro quanto a atividade complementar que eu preparei para vocês, ok? E quem não puder entregar pelo Gmail, por favor, entrega a atividade pronta na escola, tá certo? Então, um beijão e até a próxima semana, a nossa próxima aula.